Imagine um homem que vendeu mais de 52 milhões de álbuns no mundo todo. 52 milhões. Estamos falando de um gigante. Bob Seger alcançou o topo das paradas de sucesso, mas, incrivelmente, até hoje ele considera uma atitude daquela época como a sua pior decisão. Ele abriu mão dos direitos autorais. Ele disse não às luzes de Hollywood quando todos ao seu redor gritavam que ele estava louco. E quando seu baterista ficou paralisado aos 28 anos, Bob carregou esse peso em silêncio durante anos, sem buscar os aplausos da mídia. Mas a parte que quase ninguém conta, o grande mistério dessa lenda, é o que aconteceu no ano de 1988. Exatamente no auge de sua fama, ele simplesmente desapareceu. A indústria da música, sempre impiedosa, achou que ele estava acabado. Seus fãs, espalhados pelo mundo, temeram que o pior tivesse acontecido. Mas a verdadeira razão pela qual ele deu as costas para o palco diz muito mais sobre o coração desse homem do que qualquer canção que ele já tenha escrito. Para entender o silêncio de 1988, precisamos voltar ao barulho de onde ele veio. Bob Seger chegou ao mundo no dia 6 de maio de 1945, no Hospital Henry Ford, na cidade de Detroit, Michigan. Ele era o segundo filho de Charlotte e Stewart Seger. No início, a vida da família se encaixava perfeitamente naquele molde da classe média trabalhadora, o coração e o suor de uma Detroit que se reerguia após a guerra. Stewart era técnico médico da Ford Motor Company, um homem que ganhava a vida com a ciência, mas que também tinha o dom de tocar vários instrumentos. Por isso, a música nunca foi uma visita rara na casa do Seger. Ela morava lá. Estava misturada nos cômodos onde Bob cresceu, entrelaçada com o som dos rádios, o chiado dos discos e o zumbido constante de uma cidade operária. Uma cidade que cheirava a óleo de motor e soava como grandes ondas de rádio rasgando a escuridão da noite. Mas por dentro, as paredes daquela casa tremiam. O lar onde Bob cresceu era barulhento da pior maneira possível. Seus pais brigavam constantemente, e não eram pequenas discussões abafadas. Eram tempestades reais. As brigas transbordavam para a rua, com gritos, portas batendo com força e um choro pesado que os vizinhos podiam ouvir na calada da noite. Para uma criança, conviver com esse tipo de barulho faz algo muito profundo na alma. Faz com que o próprio quarto deixe de ser um porto seguro e se transforme em uma sala de espera, onde você fica apenas encolhido, se preparando para o próximo temporal. Enquanto outras crianças relaxavam na inocência da infância, Bob aprendia a sobreviver. Ele aprendeu a ficar em alerta máximo, a ler a energia pesada do ar e a conviver com uma tensão que nunca ia embora de verdade. Foi esse medo cru, essa incerteza de não saber o que aconteceria amanhã, que mais tarde daria tanto peso e verdade aos personagens de suas músicas. Aquelas pessoas em suas letras que se sentem presas, solitárias ou desesperadas, mesmo quando estão cercadas por uma multidão, não nasceram da imaginação. Nasceram da memória de um menino assustado. A maior rachadura em seu mundo aconteceu em 1956. Bob tinha apenas 10 anos quando seu pai foi embora. Stewart, que travava uma batalha sombria contra o alcoolismo, fez as malas e partiu para a Califórnia, deixando para trás Charlotte, Bob e seu irmão mais velho, George. Não foi apenas um homem saindo pela porta da frente. Foi a própria ideia de segurança sendo arrancada pela raiz, do dia para a noite. De repente, Charlotte teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, carregando nas costas o peso do aluguel, o esgotamento do dia a dia e a bagunça emocional de uma família quebrada. Tudo isso sem nenhuma rede de apoio. Bob, mais tarde, falaria sobre esse momento como se algo tivesse morrido dentro dele.
A confiança simples que toda criança deve ter no mundo se partiu ao meio. E no espaço vazio que sobrou, cresceu uma profunda desconfiança de homens que fogem e abandonam suas famílias. Depois que o pai se foi, a queda foi rápida e dura. A família escorregou de uma vida confortável para a pura luta pela sobrevivência. Charlotte tinha que esticar cada centavo até o limite, até quase rasgar. Eles foram forçados a se mudar para uma casa menor, em um bairro mais pobre, onde os pequenos luxos desapareceram e até o básico virou uma escolha difícil. Discos de música, roupas novas, qualquer coisa além de colocar comida na mesa parecia um sonho inalcançável. Bob assistia sua mãe lutar como uma leoa para manter o teto sobre suas cabeças, trabalhando até o limite das forças e, muitas vezes, ainda sentindo que não era o suficiente. Essa imagem de suor e sacrifício ficou marcada em sua alma. Não o tornou um homem amargo, mas forjou nele uma vontade de ferro. Fez com que ele quisesse um futuro diferente. Não apenas para si mesmo, mas porque ele viu, com os próprios olhos, a dor esmagadora de um pai ou mãe tendo que carregar o peso do mundo sozinho. Foi exatamente nesse chão de terra dura que a música deixou de ser apenas um passatempo e se tornou uma corda de salvação. Quando a casa parecia um lugar onde faltava ar, o rádio se tornava uma porta aberta para a liberdade. Bob contaria mais tarde que Little Richard foi o primeiro artista a realmente atingir seu espírito. E faz todo o sentido. Aquelas canções não sussurravam, elas não pediam licença, elas explodiam. Por volta de 1956 e 1957, aquela energia selvagem, aquele ritmo que batia forte como um coração acelerado, e aquela voz sem medo de nada podiam, finalmente, abafar os gritos e a tristeza que ecoavam na casa. Logo depois, Elvis Presley também invadiu os alto-falantes, entregando a ele uma sensação de rebeldia e emoção que sua vida real se recusava a dar. O rock and roll era alto, era barato, era puro sentimento. E o mais importante, fazia um garoto solitário acreditar que existia um mundo imenso e vivo além daquelas paredes apertadas. Em 1957, ele juntou suas moedas e comprou seu primeiro disco, Come Go With Me, do grupo Del Vikings. Visto de fora, era um momento pequeno, apenas uma compra em uma loja. Mas por dentro, era a faísca de uma obsessão que ditaria o ritmo de toda a sua vida. Quando completou 13 anos, apenas ouvir já não era suficiente. Aquela paixão o empurrou para a criação. Em 1961, ele escreveu sua primeira música. O título, apropriadamente doloroso, The Lonely One, o solitário. Ele gravou uma fita demo com sua primeira banda, The Decibels, no Del Shannon Studio, na cidade de Ann Arbor, Michigan. Era um trio unido, formado por garotos do ensino médio que tinham uma fome imensa de algo maior do que os corredores da escola e as lições de casa. Seeger era a alma do grupo. Assumiu a guitarra, o piano, os teclados e a voz principal. Pete Stanger tocava guitarra e H.B. Hunter comandava a bateria, todos colegas na Ann Arbor High School. Aquela fita demo acabou tocando no rádio apenas uma única vez, em uma pequena estação local. Mas aquela única vez mudou tudo. Foi o seu primeiro gosto de ser ouvido pelo mundo, de ter sua voz atravessando o ar para além do quarto onde ele estava. Foi o primeiro grito de um garoto de Detroit que, décadas depois, faria o planeta inteiro parar para escutá-lo, até o dia em que ele, por amor àquilo que mais importava, decidisse que era hora de se calar. Mas assim que o eco daquela primeira transmissão de rádio sumiu no ar, a fita também desapareceu. Esfumaçou-se. Tornou-se uma daquelas lendas urbanas de Detroit que soam inventadas demais para serem verdadeiras, até deixarem de ser. O primeiro registro da voz de Bob Seger
ficou perdido por impressionantes 60 anos, trancado como um fantasma no tempo, até ressurgir do nada em 2021, tocando 2 vezes na rádio WCSX-FM com a permissão do próprio Seger. Quando as pessoas finalmente ouviram aquela gravação crua, feita por adolescentes, não era apenas uma música velha tocando. Era como abrir uma cápsula do tempo e encontrar ali dentro o coração de um garoto que já tentava, a todo custo, compor sua rota de fuga. Naquela época, a banda The Decibels também estava mudando de pele. É isso que bandas jovens fazem. Tateiam no escuro em busca da própria alma. Eles começaram cantando no estilo doo-wop, mas, sentindo o pulso das ruas, logo se transformaram em uma banda de rock de verdade, tocando sucessos do rhythm and blues. Essa mudança não foi um detalhe qualquer. Ela puxou Seger para um som muito mais encorpado e o empurrou para a composição. Ele não queria mais apenas repetir as palavras de outros homens. Ele queria escrever as suas. E então, em 1964, os Beatles desembarcaram nas rádios americanas. Foi como riscar um fósforo em um barril de pólvora para toda uma geração. Tocar sucessos dos outros pagava as contas do bar. Mas compor a própria música? Isso poderia te transformar em alguém. Seger agarrou essa ideia com unhas e dentes. Nas mesmas ruas e clubes esfumaçados de Detroit, outro garoto sonhador também perseguia esse brilho. Um jovem chamado Glenn Frey, que anos mais tarde ajudaria a fundar a lendária banda Eagles. Em 1966, Frey tinha apenas 16 anos e estava em turnê com uma banda chamada The Mushrooms, gravitando exatamente no mesmo círculo de empresários e produtores que cruzaria o caminho de Seger. Os dois compartilhavam a mesma fome de palco, a mesma coceira na alma, a urgência de se destacar com canções originais, em vez de desaparecerem no mar infinito e sem rosto das bandas cover. O caminho de Seger para esse mundo, porém, não teve tapete vermelho. Foi duro, sem glamour e cheio de calos. Depois que os Decibels terminaram, ele teve que ralar muito. Entrou para a banda The Town Criers, onde tocou com o baterista Pepe Perrine, que o acompanharia no futuro. Depois, conseguiu uma vaga na Doug Brown e The Omens, uma banda local que já tinha certo nome. Seger entrou como tecladista, deixando os vocais principais nas mãos de Doug. Quando você vem de baixo, às vezes a única escolha é aceitar o lugar que sobra e provar o seu valor trabalhando nas engrenagens da máquina. Em março de 1965, eles lançaram um disco compacto pela gravadora independente Hideout Records, com a música TGIF, Graças a Deus é Sexta-feira, de um lado, e First Girl, do outro. O disco tocou nas paradas locais. Mas aqui entra a ironia amarga, que machuca o ego de qualquer jovem ambicioso. Essa primeira gravação oficial sequer levava o nome de Seger da forma que ele sonhava. O disco saiu estampado com o nome Doug Brown e The Omens. A voz de Seger estava lá, escondida sob a bandeira de outra pessoa. Mesmo engolindo a seco, ele não parou. Ele também se aventurou em uma música paródia, chamada Ballad of the Yellow Beret, que zombava dos jovens que fugiam do alistamento militar. A brincadeira durou pouco. Ameaças de processos judiciais pesados fizeram a música ser retirada das prateleiras às pressas. Essa era a cena musical de Detroit naqueles dias. Barulhenta, rápida, perigosa e sempre a um telefonema de distância de ver tudo ir por água abaixo. Foi exatamente no meio desse caos, em um show improvisado dentro de uma pista de boliche, o tipo de lugar mundano onde, curiosamente, os grandes destinos costumam se cruzar, que Seger conheceu Edward Punch Andrews. A parceria que nasceu entre os pinos de boliche e o cheiro de cerveja barata se tornaria uma das mais longas de toda a história do rock.
Punch não era um mero empresário que ficaria por 1 ou 2 temporadas de sucesso. Ele era cofundador da gravadora Hideout e dono de clube. Ele segurou a mão de Seeger nas trincheiras de 1965 até o dia em que o cantor se aposentou, em 2019. Punch passou por brigas feias, contas bancárias zeradas, anos de seca e renascimentos grandiosos ao lado de Seeger. Nem sempre foi uma relação pacífica, mas durou. Foi um casamento musical bruto que se recusou a morrer, e essa lealdade moldou cada passo da estrada de Bob. Quando você tem alguém que não pula do barco quando a tempestade chega, você tem uma chance real de sobreviver ao naufrágio. Em fevereiro de 1966, Bob Seeger finalmente rompeu as amarras. Ele deixou os homens, continuou trabalhando com o produtor Doug Brown e lançou East Side Story. O nome na capa? Bob Seeger and the Last Herd. Foi ali que a fechadura da porta pesada do sucesso começou a ceder. A música explodiu na região, vendendo cerca de 50.000 cópias, quase todas dentro dos limites de Detroit, e liderou as paradas do meio-oeste americano. O barulho foi tão alto que um olheiro chamado Cal Rudman escutou o estrondo, e a gravadora Cameo Parkway Records correu para assiná-los. A banda finalmente ganhava uma cara sólida. Pep Perrine na bateria, Carl Lagassa na guitarra e Dan Honaker no baixo. Por um breve e doce momento, pareceu que toda aquela luta de anos ia finalmente se transformar em uma subida limpa e vitoriosa. Em abril de 1967, eles lançaram Heavy Music. A canção era forte e começou a escalar as paradas nacionais da Billboard, parando na porta do Top 100, no número 103. Os shows ao vivo pegavam fogo e as grandes rádios nacionais começavam a farejar o talento daquele jovem de 22 anos que estava ali, na beiradinha de estourar para o mundo. E então a tragédia bateu à porta. Em junho de 1967, a Cameo Parkway abriu falência. O dinheiro sumiu. As divulgações pararam do dia para a noite. Todo aquele impulso monstruoso, aquela escalada rumo ao estrelato, morreu no ar. Os direitos autorais viraram uma bagunça jurídica presa em tribunais. Foi como assistir a uma onda gigantesca se formar. E no segundo, antes de você surfar nela, o oceano inteiro seca debaixo dos seus pés. Numa semana, você está construindo o seu futuro. Na semana seguinte, colocam um cadeado gigante na porta dos seus sonhos. Mas Seeger era de Detroit. E garotos que crescem ouvindo o barulho das fábricas sabem que quando a máquina para, você simplesmente arregaça as mangas e empurra com as próprias mãos. Em 1968, ele assinou com a gigante Capitol Records. Dessa parceria, nasceu o seu primeiro sucesso em escala nacional, Ramblin' Gambling Man. A música foi um tiro certeiro. Chegou à 17ª posição na Billboard Hot 100 e cravou a 18ª no Canadá. Era uma faixa que carregava uma energia tão crua, cantada com uma voz tão rascante, que era impossível não virar a cabeça para escutar. E dentro dos sulcos daquele disco, havia um pequeno pedaço de história escondido. Glenn Frey, ainda um jovem desconhecido, fez os vocais de apoio e tocou violão acústico. Era a primeira gravação profissional de Frey. Aquela ponte entre os dois garotos do Michigan seria lembrada anos depois, quando Frey já era um gigante com os Eagles, e os críticos tentavam mapear onde a mágica tinha começado. Bob Seeger finalmente tinha o seu nome brilhando, o seu dinheiro e o seu hit nacional. Ele havia vencido. Mas a indústria da música tem regras cruéis. E mesmo depois de você entregar um sucesso, ela ainda sabe exatamente como girar a faca nas suas costas. Naquele ano, a gravadora Capitol tomou uma decisão que feriu Bob Seeger em seu ponto mais vital: o orgulho. Eles empurraram o guitarrista Tom Nemigoella abaixo do chamado Bob Seeger System.
forçando-o a ser um co-líder para o álbum Noah, que seria lançado em setembro de 1969. Imagine o golpe. No álbum que levava o seu nome, Niemi escreveu e cantou como vocalista principal em 6 das 10 faixas. Seger ficou com as sobras, apenas 5 músicas, incluindo a faixa título lançada como um single em julho. O resultado foi uma catástrofe. O álbum afundou como uma pedra, sem deixar o menor rastro no cenário nacional. Seger, sentindo-se um estranho dentro do próprio sonho, mais tarde falaria desse episódio como um desastre que ele jamais aceitaria repetir. A dor foi tão profunda que, por um breve e assustador momento, o homem que estava destinado a vender 52 milhões de discos simplesmente desistiu. Ele abandonou a música. Passou cerca de 6 semanas tentando ser um rapaz comum na faculdade, buscando silêncio. Ele só voltou aos palcos porque sua banda foi atrás dele, implorando por seu perdão e admitindo que haviam cometido um erro colossal. Ainda assim, o castigo do destino não havia terminado. Em agosto de 1970, o álbum Mongrel chegou às lojas. A crítica até gostou, mas as vendas estagnaram na amarga 171ª posição das paradas. A Capitol não teve piedade e o demitiu naquele mesmo ano. Aos 25 anos de idade, Bob Seger estava falido, sem o apoio de uma grande gravadora e encarando aquele silêncio aterrorizante que costuma devorar a alma e a carreira de tantos músicos. Sem saída, Seger se apoiou na velha lealdade de Punch Andrews. Eles recuaram para as trincheiras e começaram a lançar discos com recursos próprios ou arranjos menores, como Smoking o Peace, agosto de 1972, Back in 72, janeiro de 1973, e Seven, 1974. Em Michigan, sua terra natal, o suor dava algum fruto. Canções vibrantes como Get Out of Denver capturavam os ouvidos locais. Mas, para o resto da América, ele continuava sendo um fantasma. Ele só colocava comida na mesa através dos shows pequenos e exaustivos. Foi durante esse deserto criativo que ele tentou buscar ouro no lendário Muscle Shoals Sound Studio, no Alabama. Um lugar místico, conhecido por uma banda de apoio genial que conseguia pegar uma música boa e injetar sangue nas veias dela. A sessão parecia um sonho, até que a conta financeira virou um soco direto no estômago. Os produtores cobraram $1.500 americanos por lado. Seger, inocente com a matemática da indústria, presumiu que isso significava por lado do disco de vinil. No primeiro dia, a mágica aconteceu. Eles gravaram 3 faixas absurdas, incluindo I've Been Working de Van Morrison. Bob saiu do estúdio com a alma lavada. E então, Punch lhe contou a verdade crua. Os $1.500 americanos eram por música. O orçamento explodiu em chamas em questão de segundos. O grande plano desmoronou ali mesmo. Ele finalizou o que o dinheiro permitiu e carregou essa lição dura na bagagem de volta para casa. Essa mesma fome de sobrevivência o forçou a encarar a verdade mais dura sobre si mesmo. Por volta de 1973 e 1974, Bob Seger tomou uma decisão brutal. Ele guardou o próprio ego numa caixa e parou de ser o guitarrista principal. Tentar dominar a guitarra estava rasgando suas cordas vocais e roubando o tempo precioso que ele precisava para compor. Ele admitiu que a guitarra o havia aprisionado. Ao passar esse papel para Drew Abbott, Seger se libertou. E com espaço para respirar, sua caneta começou a cavar mais fundo. As letras ganharam a alma de um homem que sabia o que era perder. E foram essas músicas que, eventualmente, mudariam o mundo. Em outubro de 1973, a famosa Silver Bullet Band tomou forma. Não eram garotos de pôster. Eram músicos calejados das redondezas de Detroit que não buscavam luxo, buscavam sobreviver.
A formação era um exército operário. Chris Campbell no baixo, leal desde 1969. Alto Reed soprando a alma no saxofone, desde 1971. Drew Abbott rasgando a guitarra, Rick Manassa e mais tarde Robin Robbins nos teclados, e Charlie Allen Martin marcando o pulso na bateria. Eles não eram estrelas intocáveis, eles eram asfalto, óleo de motor e suor, e a rotina provava isso. Apenas no ano de 1974, a banda fez 265 shows. É o tipo de moedor de carne que transforma os dias e as noites em um borrão cinza de rodovia sem fim, balcões de clubes grudentos, motéis baratos e cálculos mentais para saber se havia dinheiro para a gasolina. A virada do ano de 1974 resumiu o inferno em que viviam. Eles tocaram em Miami e, em vez de dormirem, entraram no carro e dirigiram quase 2.100 quilômetros, 1.300 milhas, direto para Detroit. Foram mais de 25 horas seguidas na estrada, simplesmente porque não podiam pagar a diária de um hotel. Seeger abraçou o volante pela maior parte da noite escurecida, enquanto os outros desmaiavam no banco de trás. Esse tipo de exaustão não quebra apenas os ossos, ela se infiltra na música. É exatamente por isso que canções como Turn the Page não soam como uma música qualquer. Elas soam como uma confissão sussurrada e verdadeira de um homem cansado, observando a estrada sumir pela janela. O desespero ditava as regras, e a vida da banda sofria de dupla personalidade. Em outubro de 1975, eles podiam estar abrindo shows gigantescos em arenas na Flórida para o lendário Kiss. O próprio Paul Stanley permitia que eles abrissem, pois sabia o quanto a multidão enlouquecia com a energia da banda. Mas logo depois, a realidade batia na porta. Eles precisavam ser a atração principal em algum bar enfumaçado e deprimente, tocando para míseras 50 pessoas, simplesmente porque era a única forma de pagar o jantar. Em uma noite, eles destruíam o lendário Cobo Arena, abrindo para o Bachman Turner Overdrive. Na noite seguinte, dirigiam horas na escuridão para tocar na quadra de um ginásio de ensino médio. Não havia jatinhos executivos, não havia champanhe. Havia peruas familiares abarrotadas de amplificadores, comida barata que embrulhava o estômago, café fervido de posto de gasolina e a crença cega, teimosa e quase insana de que a próxima cidade seria, finalmente, aquela que mudaria o jogo. E o momento que capturou a verdadeira alma selvagem dessa banda finalmente chegou. Nos dias 4 e 5 de setembro de 1975, eles gravaram o disco Live Bullet no Cobo Hall de Detroit, diante de um mar de 26 mil fãs apaixonados. O álbum era bruto, alto, sujo. Estava encharcado daquela energia esfomeada que só brota de pessoas que já tocaram as mesmas canções centenas de vezes, a ponto de poderem tocá-las dormindo, mas que, naquela noite mágica, tocaram como se suas vidas estivessem penduradas naquele exato instante. Lançado no dia 12 de abril de 1976, Live Bullet foi a faísca na pólvora. Detroit inteira abraçou o disco como um hino de sobrevivência urbana. As estações de rádio locais entravam em colapso tocando petardos como Nutbush City Limits e o medley emocionante de Traveling Man e Beautiful Loser. Mas à medida que a chama crescia, o contraste insano da carreira de Seeger nunca pareceu tão palpável. No dia 26 de junho de 1976, aconteceu o impensável. Bob Seger foi a atração principal no colossal Pontiac Silverdome, lotando o estádio com 76 mil pessoas. Era um rugido ensurdecedor de vitória, uma prova viva de sua grandeza em casa, e, no entanto, a ironia era brutal. Enquanto ele era tratado como um deus vivo nas fronteiras de sua cidade,
Bastava cruzar o limite estadual para que ele voltasse a ser um desconhecido, ainda lutando com unhas e dentes para que o resto do mundo soubesse o seu nome. Apenas alguns dias antes de ouvir o rugido ensurdecedor daquelas 76 mil pessoas no Pontiac Silverdome, a realidade de Bob Seger era drasticamente diferente. No dia 23 de junho, ele havia tocado em um clube minúsculo e abafado na cidade de Schaumburg, Illinois, para apenas algumas centenas de pessoas. As histórias daquela época descrevem esse contraste como algo quase irreal, uma espécie de delírio. O mesmo homem era capaz de sair de uma tempestade de aplausos em uma arena gigantesca para, na noite seguinte, estar em um bar com o chão grudando de cerveja, ouvindo bêbados gritarem pedindo covers, para depois carregar seu próprio equipamento de volta para o carro. É exatamente esse capítulo da história que faz com que o sucesso de Seger pareça tão merecido. Mostra o quanto ele precisou viver naquele abismo cruel que existe entre ter um talento colossal e receber o devido reconhecimento. Ele não pegou um atalho. Ele caminhou por cada centímetro da estrada de terra. Mas então, apenas alguns meses após o triunfo do álbum ao vivo, o destino cobrou um preço terrível. Em fevereiro de 1977, a tragédia atingiu a espinha dorsal da banda. O baterista Charlie Allen Martin, o homem que ditava o pulso e a vida das músicas, foi atropelado por trás por um carro em uma estrada de serviço. Ele tinha apenas 28 anos de idade e ficou paralisado da cintura para baixo, preso a uma cadeira de rodas para sempre. Bob Seger chorou essa perda de forma profunda e devastadora, porque Charlie não era apenas um músico contratado batendo em tambores. Ele era as batidas do coração que haviam impulsionado a banda através dos anos mais escuros de fome e poeira. A banda teve que continuar, com David Teagarden assumindo as baquetas mais tarde. Mas a ausência de Charlie permaneceu como um fantasma, uma sombra pesada e silenciosa, escondida atrás de cada nova canção. No meio dessa tempestade de glória e luto, o mês de outubro de 1976 mudou o mundo de Bob Seger para sempre. No dia 22 daquele mês, nasceu Night Moves. Era o seu 9º álbum de estúdio. Mas, pela primeira vez, a capa carregava com orgulho o nome da sua matilha, a Silver Bullet Band. A mágica desse disco ganhou um toque celestial, porque 4 daquelas faixas foram gravadas com a lendária seção rítmica do estúdio Muscle Shoals, na pequena cidade de Sheffield, Alabama. Eram os mesmos músicos extraordinários e implacáveis que haviam tocado com Bob Dylan, os Rolling Stones e Aretha Franklin. Vamos recapitular o tamanho dessa vitória. Seger estava moendo pedras desde 1961, começando com os garotos do The Decibels. Ele sentiu o gosto ralo do sucesso local com East Side Story em 1966, vendendo suas 50 mil cópias em Detroit. Ele arranhou a porta da fama nacional com Ramblin' Gambling Man em 1969. Mas depois disso, foram 7 álbuns lançados que nasceram e morreram em silêncio fora do meio-oeste americano. Discos como Noah e Mongrel mal fizeram cócegas no mercado. Quando Beautiful Loser chegou em 1975, vendeu cerca de 200 mil cópias, quase todas ali mesmo, no quintal de casa. Foram 15 longos e exaustivos anos carregando amplificadores pesados de garagens em Ann Arbor até ser o ato de abertura no Cobo Hall. 15 anos esperando por um único momento. E quando a música Night Moves começou a escalar enlouquecidamente até a 8ª posição nas paradas da Billboard, levando o álbum a vender 6 milhões de cópias, toda aquela longa e dolorosa espera explodiu em um estrelato absoluto. Seger tinha 31 anos.
e, de repente, o mundo inteiro tinha parado para ouvi-lo. Meses antes do lançamento, em abril de 1976, houve um momento em que Seger soube que sua vida ia mudar. Durante as sessões no estúdio Muscle Shoals, ele pegou seu violão e tocou as guias de Main Street e Come to Papa para os músicos do estúdio. Esses caras eram profissionais frios, veteranos calejados. Eles não eram do tipo que perdiam a postura por qualquer canção. Mas quando o guitarrista Pete Carr deitou os acordes de Main Street e Barry Beckett preencheu o ar com seus teclados, a atmosfera da sala mudou. Eles começaram a comemorar. Começaram a vibrar de um jeito que nunca haviam feito, nem mesmo ao gravar clássicos absolutos como Wild Horses dos Rolling Stones. Seger sentiu o arrepio na espinha na mesma hora. Faixas como Sunspot Baby e Ship of Fools trouxeram essa mesma energia selvagem e incontrolável. Nenhuma de suas músicas anteriores havia arrancado aquele tipo de reação visceral de homens que já tinham visto e ouvido de tudo. Ali, cercado por lendas, ele sentiu o teto de vidro regional finalmente se estilhaçar. Por essa mesma época, seu velho amigo das noites de Detroit, Glenn Frey, ouviu o álbum Beautiful Loser e correu até Seger, com os olhos brilhando, dizendo a ele: "Você finalmente encontrou. É isso." As palavras de Frey carregavam um peso imenso. Ele estava prestes a voar para os céus da história da música com os Eagles e o estrondo de Hotel California. Mas ele sabia de onde tinha vindo. Anos antes, Frey cantou os vocais de apoio de Seger e conhecia a dor de cada porta fechada. Enquanto os Eagles subiam rápido como um foguete, Seger ainda cantava em bares. 6 meses depois, o estouro de Night Moves provou que a intuição de Frey estava certíssima. As raízes que eles plantaram na pequena Ann Arbor nunca apodreceram. Em 1979, essa lealdade seria selada com ouro quando Seger coescreveu Heartache Tonight, um sucesso estrondoso que chegou ao número 1 para os Eagles. Era a vitória definitiva de 2 garotos de Michigan que começaram em clubes minúsculos. Quando a faixa título Night Moves atingiu o número 4 na Billboard Hot 100, no início de 1977, Bob Seger já tinha 31 anos. Na cruel matemática do rock and roll, ele já era considerado um homem velho. A maioria de seus concorrentes nas paradas de sucesso era mais jovem, mais brilhante e já estava famosa há anos. No entanto, foi exatamente essa estrada longa e empoeirada que salvou a sua alma. Ele começou aos 16 anos, ouvindo sua voz crua em uma rádio local de Ann Arbor. Uma década inteira de bater na trave, de quase chegar lá, o manteve com os pés firmemente plantados no chão. Ele mesmo disse, anos depois, que aqueles anos de frustração e luta foram a âncora que o impediu de enlouquecer quando o tsunami do sucesso finalmente o atingiu. Foi essa maturidade de homem feito, de operário da música, que o carregou em segurança para a década de 1980, muito tempo depois de vários astros jovens de sua época terem queimado e desaparecido no ar. O sucesso virou sua vida de cabeça para baixo do dia para a noite. Ele brincava que, em um piscar de olhos, a banda trocou as peruas velhas e apertadas por jatos particulares. No início da década de 70, ele dirigia 25 horas seguidas para tocar, engolindo poeira. Agora, até seus discos antigos, que antes acumulavam pó nas prateleiras, pegaram fogo. Beautiful Loser saltou de 200 mil para impressionantes 2 milhões de cópias vendidas. O álbum Live Bullet acampou nas paradas da Billboard por colossais 168 semanas. Músicas velhas como Heavy Music invadiram as rádios novamente como se tivessem sido gravadas ontem. O que a mídia chamava de sucesso da noite para o dia era, na verdade, o pagamento suado de 15 anos de pura,
teimosa e inquebrável persistência. Ele finalmente tinha vencido. O dinheiro jorrava, os estádios lotavam. Seu nome era gritado por multidões. Mas, ironicamente, junto com o topo do mundo veio o medo. Mas, como dissemos antes, o sucesso tem duas caras. E junto com o topo do mundo veio um medo paralisante. Depois que o álbum Night Moves vendeu absurdos 6 milhões de cópias e Stranger in Town, de 1978, ultrapassou a marca de 7 milhões, Bob Seger foi engolido por um sentimento sombrio que ele mesmo batizou mais tarde de paranoia de platina. A pressão esmagadora de ter que criar algo tão gigante quanto o seu último sucesso simplesmente congelou a sua alma. Ele começou a duvidar de si mesmo. O estúdio de gravação deixou de ser um refúgio e se transformou em uma prisão de ansiedade. Para gravar a música Brave Strangers, ele se trancou por 11 dias seguidos, tocando a mesma faixa até os dedos sangrarem, gravando inacreditáveis 168 takes diferentes antes de finalmente escolher a 7ª tentativa. Essa agonia o perseguiu até 1980, na criação de Against the Wind, que ironicamente se tornaria o seu único álbum a alcançar o cobiçado número 1 nas paradas, reinando absoluto por 6 semanas. Seger confessou que a fama repentina o aprisionou numa teia de dúvidas, aterrorizado com o pensamento de que jamais conseguiria superar a magia de Night Moves. E enquanto os discos de platina se acumulavam nas paredes, o brilho falso de Hollywood escondia um alçapão sob os seus pés. A sua vida pessoal estava desmoronando, pagando a conta que a estrada sempre cobra. Seu primeiro casamento, com Renee Andrietti, em dezembro de 1968, durou exatos 364 dias antes de virar pó. Ele tentou de novo, namorando Jan Dinsdale por mais de uma década, de 1972 a 1983, atravessando toda a explosão de Live Bullet e Night Moves. Mas a rotina insana de turnês rasgou a relação ao meio. Um segundo casamento em 1987, com a atriz Annette Sinclair, não passou de um ano. Fazer mais de 100 shows por ano, rasgando o país em ônibus e aviões, não deixava espaço para construir um lar. Foi apenas em 1993, ao se casar com Juanita Doracott, que ele finalmente encontrou a paz e construiu uma família com 2 filhos. Mas antes dessa paz, no meio do furacão da fama, ele cometeu um erro que lhe custaria uma fortuna inimaginável. Em 1978, Seger reescreveu quase toda a letra do clássico imortal Old Time Rock and Roll para o álbum Stranger in Town. O problema? Ele abriu mão de colocar o seu nome nos créditos de composição, achando que a música era apenas um tapa-buraco no disco, algo sem importância. Em 1983, o filme Negócio Arriscado, Risky Business, transformou essa mesma música em um fenômeno cultural global. Ela subiu nas paradas e se tornou a música de jukebox mais tocada em toda a América. Bob Seger mais tarde olharia para trás e chamaria essa atitude de a jogada financeira mais idiota que já fiz na vida. A música gerou montanhas de milhões de dólares em direitos autorais. Dinheiro que ele nunca viu a cor. Ironicamente, a vida deu o troco de uma forma inesperada com a música Shakedown, em 1987. A canção havia sido escrita para o seu grande amigo Glenn Frey gravar para a trilha sonora do filme Um Tira da Pesada 2, Beverly Hills Cop 2. Mas dias antes da gravação, Frey perdeu a voz por causa de uma laringite severa e pediu para Seger assumir o microfone. Bob entrou, reescreveu os versos no improviso, manteve o refrão e gravou tudo a jato. O resultado? No dia 1º de agosto de 1987,
A música explodiu no número 1 da Billboard Hot 100, tornando-se o seu único single no topo das paradas, além de render uma indicação ao Oscar. Aquele era o pico absoluto de sua corrida comercial. A turnê American Storm, entre 1986 e 1987, foi uma máquina de moer carne. 106 shows em apenas 9 meses, vendendo quase 1,5 milhão de ingressos, impulsionada pelo sucesso massivo de Like a Rock, que vendeu mais 3 milhões de cópias. Mas o corpo cobra seu preço. Aos 41 anos, esgotado até o osso, Seeger fez uma promessa silenciosa a si mesmo de que aquela seria sua última grande corrida. E então, o impensável aconteceu. O grande mistério de 1988. No exato momento em que ele estava no topo da montanha, sendo o rei do rock americano, ele simplesmente desapareceu. Bob Seger deu as costas para as câmeras, para os milhões de dólares e para os aplausos. A indústria da música, com sua ganância de sempre, chamou isso de suicídio de carreira. Disseram que ele estava louco. Eles não entenderam nada. Seger não se importou. Ele abandonou tudo para cuidar da sua mãe, Charlotte, que estava lutando contra uma doença terminal. Ela havia lutado por ele na pobreza, e agora ele estaria lá por ela. Charlotte faleceu no dia 20 de fevereiro de 1989. O seu próprio pai o havia abandonado quando ele tinha apenas 10 anos de idade, e Bob Seger, com uma integridade de ferro, jurou que jamais repetiria o pecado da ausência. Anos mais tarde, ele faria a mesma escolha. Após uma turnê gigante em 1996, ele sumiu de novo, dessa vez por quase uma década inteira. O motivo? Seus filhos. Ele escolheu trocar os gritos das arenas pelo apito de treinador nos times esportivos das crianças. Ele escolheu ser pai. Escolheu estar em casa. Durante essa década de silêncio musical, ele não perdeu o seu fogo competitivo. Apenas o canalizou para as águas. Seger se tornou um velejador feroz. Em 2001 e 2002, seu barco de 52 pés, curiosamente batizado de Lightning, Relâmpago, venceu divisões gigantescas na corrida Bayview-Mackinac, chegando a derrotar mais de 200 barcos. Quando ele finalmente decidiu voltar, em 2006, com o álbum Face the Promise, o mundo mostrou que não havia se esquecido dele. O disco vendeu 400 mil cópias nos primeiros 45 dias e faturou disco de platina em dezembro. Os shows em seu amado estado de Michigan esgotavam em minutos. 10 anos de silêncio não conseguiram apagar o fogo que ele havia acendido no coração dos fãs. E ao olhar para o lado no palco, quem estava lá? A mesma leal Silver Bullet Band. O baixista Chris Campbell e o mago do saxofone Alto Reed permaneceram ao seu lado por décadas, atravessando glórias, tragédias e renascimentos. Mas a vida ainda traria uma dor profunda. Em janeiro de 2016, seu irmão de alma, Glenn Frey, faleceu vítima de complicações de saúde. O garoto que ele havia apadrinhado nas noites frias de Detroit nos anos 60 havia partido. Seger ficou destroçado. Um ano depois, em um gesto de pura emoção e respeito, ele lançou gratuitamente em seu site a Glenn Song, um tributo acústico e silencioso, pesado de memórias. O capítulo final dessa lenda viva nas estradas não seria fácil. Em 2017, durante a turnê Runaway Train, Seger sofreu a ruptura de um disco no pescoço. A dor foi indescritível, um pesadelo nota 10 numa escala de 10. Ele foi forçado a cancelar 19 shows e passar por uma cirurgia brutal na coluna em outubro. No início, ele não conseguia sequer andar sozinho e foi proibido pelos médicos de cantar por meses a fio. Muitos teriam desistido ali. Mas estamos falando de um garoto de Detroit. Ele lutou contra a dor, fez sua reabilitação e voltou rugindo para as turnês
Traveling Man em 2018 e 2019, encerrando sua jornada nas estradas na cidade de Filadélfia, no dia 1º de novembro de 2019, após mais de 50 anos derramando a alma nos palcos. Hoje, Bob Seger descansa com seu nome cravado na eternidade. Ele foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2004 e no Songwriters Hall of Fame em 2012. Levou para casa um Grammy. A revista Rolling Stone o coroou como um dos maiores cantores de todos os tempos. Mas, no fim das contas, a sua maior vitória não foram os 52 milhões de discos vendidos. Sua maior vitória foi ter sobrevivido a tudo isso, sem nunca deixar de ser o homem que sabia que quando a música acaba e as luzes se apagam, a única coisa que realmente importa é quem está ao seu lado. Está ao seu lado. Está ao seu lado. Está ao seu lado.